pessoal, tudo bom? Essa aqui é a Cineide, a gente está com ela hoje para a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje vai ter dois elementos. O primeiro vai ser o preenchimento dessa zona aqui, tá? Do malar medial. Vocês conseguem perceber aqui que a gente tem uma perda de volume por absorção óssea e também por absorção de gordura, tá? O coxim malar nasolabial aqui, superficial, desse lado, ele é um pouquinho mais... Vira só um pouquinho assim. Ele é um pouquinho mais atrofiado do que no lado direito, tá? Então a gente tem uma diferença já no tamanho do coxim de um lado para o outro, mas a gente tem uma importante absorção aqui do coxim malar medial, tá? De gordura profunda. Então a gente precisa fazer um preenchimento nessa zona para a gente conseguir sustentar esse malar, tá? Como a gente tem aqui algumas características também na pele da Cineide, que é essa flacidez, essa atrofia de derme, a gente escolheu utilizar o Elancê porque a gente vai fazer um preenchimento do malar medial. Eu vou colocar pontos de sustentação aqui no zigomático também, mas o nosso objetivo aqui é fazer essa elevação do malar, tá? Melhorando o sulco, melhorando essa característica que a gente acaba ganhando com uma face mais cansada, né? E a gente vai fazer tracinhos de Elancê aqui na lateral do olho, associados com a toxina botulínica, para a gente conseguir estimular colágeno e melhorar a qualidade dessa pele, tá? A gente vai melhorar essa flacidez, a gente vai deixar a pele mais com uma espessura de derme maior, então a gente não vai ficar tão dependente da toxina para tratar essa região e a gente vai conseguir fazer estímulo de colágeno nas rugas também. Então o nosso objetivo aqui é marcar o coxim nasolabial superficial, tá? A gente não preenche aqui. Essa área aqui, se a gente usar preenchimento, a gente vai pesar mais sobre o sulco, então a gente não tem que preencher aqui. No caso dela, como ela tem uma atrofia nessa zona aqui especificamente, eu até posso colocar um pontinho aqui que eu não vou colocar lá, porque ela não tem essa mesma atrofia no lado direito. Mas quando a gente vai fazer um preenchimento de sustentação, a gente sempre livra essa parte medial, tá? Que vai pesar sobre o sulco, e a gente vai preencher mais ou menos numa linha que vem reta aqui, ó, com o sulco nasojugal, e ela segue marcando o ligamento zigomático, tá? O nosso ligamento zigomático aqui, ele vem aqui e vai por toda a linha inferior do osso zigomático. Então a gente vai marcar mais ou menos aqui na linha do ligamento, que é uma continuação do tear through, e a gente vai seguir preenchendo aqui num triângulo, tá? Eu vou refazer a marcação depois para vocês, mas só para vocês saberem o que a gente vai fazer. A gente vai marcar mais ou menos esse triângulo aqui para fazer essa sustentação e a gente vai colocar alguns pontos aqui sobre o zigomático, 2 pontinhos mais ou menos em CK1, CK2, para a gente fazer uma elevação e sustentação dessa zona também, tá? E aí a gente vai fazer o nosso triângulo que vai desde o limite aqui lateral do nosso coxim nasolabial superficial até mais ou menos a proeminência malar. A gente vai fazer um triângulo e vai preencher todo esse triângulo. Vai preencher no subcutâneo profundo, tá? A gente vai colocar pontos na parte submuscular, pontos profundos, né? Onde a gente vai conseguir dar uma sustentação maior e a gente vai colocar também um lequezinho mais superficial para a gente fazer um estímulo de colágeno e uma sustentação da derme, certo? Pessoal, então agora a gente vai fazer a marcação, tá? Vira só um pouquinho de lado assim, senão... Ó, de novo, a gente tem aqui, no caso dela, a gente consegue enxergar bem a queda do coxim superficial, tá? Coxim nasolabial superficial. Então, a gente não vai preencher no coxim, a gente vai delimitar essa queda, tá? E a gente vai preencher para a lateral do coxim, certo? Quando a gente delimita aqui o zigomático, ó, o osso zigomático vem até aqui e até aqui. A gente vai fazer 2 pontinhos mais ou menos em CK1 e CK2, que está bem pertinho da proeminência malar, tá? A proeminência malar está mais ou menos aqui. E a gente vai fazer um preenchimento triangular nessa zona, porque a gente quer fazer uma elevação de toda essa área, tá? Então, a gente vai fazer um preenchimento em leque aqui, com o Elancê, certo? A gente vai fazendo um lequezinho com a cânula, a gente vai entrar com a cânula mais ou menos 1 centímetro abaixo desse triângulo, e vai fazendo um leque, distribuindo 0,1 ml mais ou menos em cada um desses tracinhos.
Aqui, ó, que é onde a gente tem uma depressão maior, onde a gente mais quer preencher, ó, aqui dessa proeminência aqui do osso zigomático até a nossa principal zona de queda, a gente vai gastar uma quantidade maior do que aqui. A gente não precisa fazer um preenchimento muito grande aqui perto da proeminência malar, tá? Que aqui já seria o início do zigomático. Então, a gente vai preencher menos aqui e uma quantidade maior na região medial. Mas a gente precisa preencher todo esse triângulo para a gente deixar uniforme e ficar com aquela aparência de quando a gente é jovem, que a gente tem uma bolsinha. Não sei se vocês já repararam nos pacientes jovens, o formato dessa região malar aqui, central e lateral, tem o formato de mais ou menos uma meia-lua. É o que a gente forma com a gordurinha de quando a gente é mais jovem, tá? E aí depois a gente vem com uma redução aqui, que é justamente na área do zigomático. Então aqui a gente vai fazer só 2 pontos de sustentação e aqui esse triângulo invertido com um lequezinho, com vários tracinhos de 0,1 ml, sendo que aqui a gente vai concentrar mais o nosso produto. Tá? E depois que a gente terminar esse preenchimento, a gente vai para a lateral do olho, isso durante já o preenchimento, né? A gente vai usar o mesmo pertuito para conseguir chegar aqui na lateral do olho e fazer alguns tracinhos de 0,05 ml para a gente fazer estímulo de colágeno na lateral, tá? Sorri um pouquinho para mim, Sineide. Ó, vocês vejam que como ela tem a flacidez, ó, essa área aqui já vai ser trabalhada com elancê de preenchimento e essa área aqui já vai ser trabalhada com ele na forma de preenchimento. Aqui eu não quero que ele preencha essa zona, eu vou fazer uma quantidade muito menor porque eu só quero o bioestímulo de colágeno. Mas a gente vai melhorar essa característica, ó, dessa pele mais fininha, tá? Pode virar pra cá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou palpar o osso zigomático, tá? Então eu sei que meu zigoma tá aqui. Vou colocar um ponto mais ou menos em CK1, outro em CK2. Tô perto da proeminência malar, tá? Aqui a gente consegue perceber, ó, que o meu coxim nasolabial desse lado, ele é mais atrofiado. Então eu vou marcar aqui uma bolinha, tá? Porque eu sei que aqui eu vou depositar 0,1 ml, para eu ficar mais ou menos simétrico com o lado direito, tá? A gente tem uma redução desse lado aqui, eu quero deixar ela mais simétrica, tá? Então aqui vai ser o nosso final do triângulo. O triângulo vem até aqui e a gente vai marcar a delimitação desse triângulo. De novo, tracinhos, tá? Com 0,1 ml, concentrando mais o produto na região medial, que é onde a gente mais precisa de volume. E aqui a gente vai fazer o nosso ponto de entrada. O final do triângulo, pessoal, ele é sempre mais ou menos na metade do sulco, tá? Quando o paciente tem um sulco maior, né, uma distância maior entre o nariz e o lábio, a gente não pode se deter por isso. Mas a gente sempre vai conseguir perceber quando termina aqui o afundamento, tá? Esse afundamento aqui, ele geralmente vai terminar mais ou menos na metade do sulco nasolabial ou mais ou menos 1 centímetro abaixo do final da asa nasal, tá? Então a gente tem a asa nasal aqui, ó, a nossa fossa canina, mais ou menos 1 centímetro para baixo vai ser onde a gente vai ter o final do nosso triângulo invertido, tá? Vocês conseguem depois com o tempo fazer isso no olho, vocês vão percebendo onde tem a queda. Por exemplo, aqui não tem mais queda, eu não vou fazer um preenchimento na região da bochecha do paciente. Eu quero levantar o malar medial, tá? E o malar medial vem até essa região aqui mais ou menos. Então aqui eu não tenho indicação nenhuma de preencher. Eu vou pesar e vou piorar o sulco lábio-mentual do paciente. Então eu preciso preencher só a região superior, certo? Mas para quem está começando, a gente pode se guiar mais ou menos 1 centímetro abaixo aqui da raiz nasal, da fossa canina, até aqui vai ser o final do nosso triângulo invertido, tá? E o nosso pertuito de entrada vai ser sempre mais ou menos 1 centímetro abaixo, para a gente conseguir preencher até aqui, até o final, sem extravasar o produto, certo? Agora a Sineide vai deitar, vou só marcar aqui os tracinhos para a gente lembrar que a gente vai fazer tracinhos de lancê com 0,05 em cada um desses tracinhos para a gente estimular colágeno na lateral do olho. Depois a gente vai fazer a toxina nos olhos, que aí quando ela já estiver deitada eu limpo tudo e faço a marcação da toxina, certo? Então, pessoal, agora a gente vai iniciar o nosso preenchimento, tá? A gente tem uma seringa por lado aqui para fazer esse preenchimento e esse estímulo. Então, a gente vai gastar aqui, ó, 0,05, 0,05, 0,05, 0,05. Então, eu vou gastar 0,2 na lateral do olho, tá? E eu vou distribuir 0,8 aqui na zona do malar medial e do zigomático. Então, esse 0,8 eu vou colocar 0,1, 0,1, tá? Então, eu já tenho aqui 0,2 mais 0,2 aqui e 0,4. E eu vou colocar 0,6 nessa região, que é onde eu estou precisando de mais volume, certo? A gente vai fazer ele todo com cânula 22, pertuito com agulha 22.
A gente consegue, fazendo esse pertuito de entrada aqui nessa região, eu consigo acessar toda a zona a ser tratada com um pertuito só, tá? Então, a gente está profundo aqui, ó. Vocês vejam que quando eu levanto, ó, eu tô no subcutâneo profundo, tá? Eu levanto e eu consigo fazer uma tenda. Então, a gente bisel para cima, tá? A marcação da cânula tá para cima. Eu sempre gosto de segurar aqui com o meu dedo para delimitar o preenchedor onde eu quero que ele fique, tá? Então, a gente vai distribuindo lentamente em leque esse produto, mais ou menos 0,1 ml por tracinho, tá? Ó, sinto a cânula aqui, tá lá no meu dedo. Retorno fazendo retroinjeção de 0,1 ml. O Elancê, ele tem um alto G-prime. A gente já consegue ter uma elevação desse tecido no início já do tratamento. Mas a gente consegue melhorar muito a qualidade da pele com o tempo. Então, geralmente a gente revisa o paciente em 3 meses para ver como é que ficou esse resultado. E na parte lateral do olho, a gente pode fazer mais uma sessão para estímulo de colágeno, tá? Eu vou depositar um pouquinho mais de produto na medial. Eu gastei até agora 0,4 ml, tá? Eu tenho 0,6 para gastar aqui. A cânula tem que estar solta, tá, pessoal? Se ela trancar um pouquinho, vocês retornem, deixem ela solta e aí façam o preenchimento, tá? Vocês nunca preencham com a cânula presa, tá? Lembrando que a gente tá aqui acima do forame infraorbital, a gente não tá em zona de risco, a gente estaria em zona de risco de pegar o forame se a gente estivesse em zona supraperiosteal, a gente tá no subcutâneo profundo. Então, a gente não tem risco de pegar diretamente a artéria. Mas a gente tem mais de um forame já aqui conhecido, já sabido, né? A gente tem o infraorbital como principal, mas a gente tem outros forames menores aqui, onde saem algumas artériazinhas. E a gente pode pegar algum ramo dessas artérias com a cânula e ficar preso na artéria. Com uma cânula 22 é muito, muito difícil a gente canular um vaso. Mas aconselho sempre que a cânula esteja solta, tá? Se a cânula prender em alguma coisa, vocês retornem e reinsiram a cânula, certo? Então, a gente já colocou 0,6 ali onde a gente gostaria. Vocês vejam que a gente já tem uma volumização aqui dessa região. E agora a gente vai para a área do zigomático, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, na minha primeira marcação. E eu vou depositar um bolus de 0,1 ml. Tô no subcutâneo. Depositei um bolus, estou aqui com a cânula, estou palpando a ponta. Outro bolus de 0,1. Vocês vejam que ele já faz uma sustentação. A gente não tem que fazer uma pressão grande, mas a gente tem que acomodar esse produto, tá? Então, a gente vai fazer uma acomodação digital. Pode acomodar com a gaze, eu gosto muito de usar a gaze para fazer isso aqui, ó. Pra gente acomodar, tá? Mas a gente já consegue perceber uma elevação. Esse preenchimento dessa zona aqui, que tá numa zona pouco móvel da face, que tá naquela parte lateral lá, que a gente vai estudar bastante nas aulas de anatomia,
esses pontos de sustentação conseguem fazer uma tração do rosto todo, com efeito lifting. A gente traciona o jaw, traciona canto de boca, comissura, traciona sulco, tá? Então, esses são pontos extremamente importantes de preenchimento para efeito de tração e lifting. E agora a gente vai fazer os tracinhos da lateral. Ó, então, isso aqui é importante, ó. Agora eu quero bioestimular. Eu não quero mais fazer o preenchimento no subcutâneo profundo. Eu quero raspar essa derme, tá? Então, esse preenchimento, ele tem que ser superficial. Ele não é um preenchimento agora, ele é um bioestímulo. Então, a gente tem que conseguir ver a cânula na superfície. Ó, vejam como aqui tem uma quantidade de gordura maior, então a cânula parece que tem um tecido mais grosseiro, mas aqui a gente já tem uma quantidade de gordura muito pequena e a gente já consegue perceber melhor a cânula, tá? Então, nessa região aqui, a gente vai fazer pequenos tracinhos de 0,05. A gente, claro, vai fazer algum grau de preenchimento, né? Mas um grau pequeno. Nosso objetivo aqui principal é fazer bioestímulo de colágeno, tá? Ó, minha cânula tá aqui. Ó, cânula aqui. Tracinho mais para baixo. Vou colocar ela mais aqui na lateral. Porque lembrem que as nossas rugas vêm até aqui, tá? E a gente vai depositando pequenas quantidades do produto. 0,05, 0,02. Superficial, raspando a derme. Que aí a gente vai ter estímulo, tá? O que a gente quer é fazer um aumento da espessura dessa derme aqui, não dependendo tanto da toxina e melhorando a qualidade de pele. Porque quando a gente está nesse nível de atrofia dérmica, a gente só com a toxina a gente já não resolve. O paciente em repouso, ele já tem aquele aspecto mais craquelado. Vocês vejam que só com o efeito do preenchimento a gente já melhora essa região, tá? Mas agora vai acontecer todo o bioestímulo ao longo de 3, 4 meses. A gente utilizou aqui para ela o Elancê, né? Mas a gente tem a grande vantagem do Elancê de ter 1, 2 ou 3 anos à nossa disposição, né, de duração. Então, a gente poderia utilizar um produto que durasse também mais tempo, com um estímulo maior, né? A gente escolheu o S aqui para a gente fazer a demonstração da técnica, mas é exatamente igual para qualquer outro Elancê, não muda, tá? Depois vocês vão ver uma aula teórica do Elancê, o que muda é só as ligações entre as cadeias, mas o produto, a técnica de aplicação é exatamente a mesma, tá? Então, vocês vejam que aqui a gente já nota a diferença de volume, né, de sustentação da face, quando a gente compara com o outro lado, onde a gente tem uma perda de volume na região do malar medial e malar lateral, e a gente também não tem aquela sustentação zigomática que a gente acabou de fazer, certo? A gente vai fazer o outro lado agora. Pessoal, agora a gente vai fazer o lado esquerdo da face, tá? Lembrando que no lado esquerdo a gente tinha aquela leve assimetria aqui, ó, uma perdazinha de volume na região medial, né, do coxim nasolabial superficial. Então a gente vai colocar um pouquinho aqui, 0,05, para fazer um estímulozinho nessa região, pra gente conseguir deixar mais simétrico. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa que depois a gente vai fazer uma aula com a Cineide, dessa região do lábio superior, tá? Aproxima um pouquinho mais, Cris, pra gente ver se consegue pegar aqui. A gente tem aqui umas ruguinhas de código de barras, mas a gente também tem uma hipertrofia de glândulas sebáceas, tá? Talvez a gente consiga ver melhor desse lado aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui essa coisinha branquinha, esses pontinhos brancos, tá? Isso aqui é uma hipertrofia das glândulas sebáceas dessa região, tá? É muito comum o paciente ter no lábio superior, mas também às vezes tem no lábio inferior, tem paciente que tem na testa. O que a gente vai fazer aqui? O que eu sugeri para ela? Que a gente faça um plasma ablativo, tá? O Jet Plasma Medical é o que eu tenho, mas a gente tem outras marcas também disponíveis. E a gente vai fazer uma anestesia nessa região, né? E a gente vai derreter toda essa pele. Então, a gente vai conseguir retirar todas as glândulas e tratar o código de barras ao mesmo tempo, tá? Essa aula vai estar para vocês disponível daqui uns 15 dias, mais ou menos. Pode virar para cá. Agora, a gente vai fazer o lado de cá, tá? Pertuite de entrada. Cânula 22, subcutâneo profundo, ó, eu pego e tem uma tenda aqui, tá?
A gente vai fazer uma proteção aqui. Vai distribuir esse preenchimento. Sempre bezel para cima, em leque, 0,01 ml mais ou menos por traço, tá? Lembrando que a gente vai fazer um preenchimento uma quantidade um pouquinho maior na região medial, porque é onde ela tem mais perda de volume, né? Eu vou entrar aqui um pouquinho mais superficial, ó. Cheguei aqui, ó, tá? E eu vou depositar um bolos de 0,05 aqui. Só para fazer um pouquinho de simetria com o lado direito. E aí esse estímulo de colágeno vai me ajudar bastante também a deixar ela mais simétrica no longo prazo. A gente já gastou 0,05. A gente vai colocar a mesma coisa que a gente colocou do outro lado. 0,6 ml de cada lado no triângulo, tá? Então a gente gastou 0,6 aqui. Vou preencher agora a parte zigomática, né? Tô no subcutâneo. A ponta da minha cânula tá aqui, tá? E eu vou colocar um bolos de 0,1 ml. Minha cânula tá aqui, mais 0,1. Agora eu retiro, acomodo o preenchedor. Vejam que a gente já tem a sustentação zigomática, a gente já tem uma mudança total aqui dessa área, tá? A gente já tem uma sustentação aqui que a gente não tinha antes por perda de gordura, tá? A gente vai atrofiando e vai perdendo os coxins profundos, que é o que dão sustentação para a face. E agora a gente vai fazer o bioestímulo na lateral dos olhos. Essa é uma vantagem grande da cânula. A gente consegue com um pertuite só acessar todas as áreas. Vocês vejam agora que eu tô raspando a derme. Tá diferente do que estava antes, tá? Eu tô raspando a derme para fazer no subcutâneo superficial ou na derme profunda esse preenchimento, ó. Subdérmico, mas profundo. Mas superficial, desculpa. Vou colocando tracinhos aqui de 0,01, 0,02. No máximo 0,05 por tracinho, tá? Sempre na lateral do olho, tá, pessoal? Vocês têm que cuidar para não acabar preenchendo aqui o sulco pálpebro-malar, né? Que já seria aqui, ó, para a parte de dentro da órbita, tá? A gente vai usar o Elancê só na parte lateral dos olhos. Ele não pode ser utilizado nem no sulco nasojugal, nem no sulco pálpebro-malar. Se a gente quiser melhorar aqui a resposta desse tratamento, a gente pode associar ele com ácido hialurônico, que aí ele vai poder ser utilizado em pálpebra inferior e sulco pálpebro-malar e nasojugal também. A gente fez uma aula só sobre isso, tá?
Só sobre essa técnica que eu acabei fazendo de associação dessas medicações, quando o paciente tem aquela quantidade maior de rugas com uma atrofia dessa derme, dessa pele lateral. Então, a gente consegue, com a toxina associada ao Elancei, ao ácido hialurônico mais superficial, uma melhora grande na qualidade da pele e um tratamento das rugas estáticas e dinâmicas, tá? Então, terminamos o nosso preenchimento, tá? O nosso bioestímulo. A gente acomoda ele de leve aqui, porque a gente não quer que ele saia e nem quer que ele fique achatado, né? A gente quer que ele mantenha essa projeção que a gente colocou. E agora a gente vai fazer a toxina na lateral dos olhos, tá? Pessoal, agora a gente vai marcar e vai fazer a toxina na área dos olhos, tá? Pode sorrir pra mim, Sineide, bem rapidão. Isso, bem forte. Isso. Vocês vejam, não sei se vocês conseguem já perceber, mesmo ela fazendo muita força, com o efeito do preenchimento, a ruga já não tá mais vindo até aqui, tá? E a ruga já não tá mais tão marcada, porque a gente já consegue diminuir. Só com o efeito de sustentação a gente já diminui aquele aspecto de atrofia dessa região, tá? Então a gente vai palpar a borda óssea, ó, a borda tá aqui, e a gente sempre vai ter uma margem de segurança de mais ou menos 1 centímetro ou 1,5 centímetros para a lateral, tá? Então, para a gente não ter nenhum risco de pegar a musculatura intraocular. Então, palpa a borda óssea, aqueles 3 pontinhos, né, tradicionais. Quando o paciente tem muita bochecha, que não é o caso da Sineide, a gente sempre diminui ou não faz esse ponto inferior, tá? Porque esse ponto inferior, ele costuma travar o sorriso aqui. Então, se a pessoa tem muita bochecha, a bochecha vai parecer maior, tá? E, na verdade, vai ser culpa da toxina. Então, aqui tem os 3 pontinhos tradicionais, sorri bem apertado de novo. A gente vai fazer aqui, ó, 0,5 unidades, tá? Meia unidade em cada um desses pontos, porque a gente não pode paralisar essa região. Eu vou utilizar o Xelmin, então eu vou usar 3 unidades em cada um desses pontos e meia unidade em cada um desses 3, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Vira pra cá, sorri bem apertado. Ó, palpa a borda óssea, 1 centímetro para a lateral. Geralmente essa marcação vai acompanhar a cauda da sobrancelha, tá? Depois, de novo, repito, vocês já vão fazer mais ou menos no olho, mas eu costumo, depois de 12 anos fazendo, mesmo assim, na hora de injetar, eu palpo a borda para ver se eu tô realmente numa zona segura aqui, tá? Bom, pessoal, então a gente terminou o procedimento, tá? Quais são as orientações, então? As orientações da toxina são aquelas já conhecidas. 4 a 6 horas sem deitar ou dormir, sem baixar a cabeça, tá? Não fazer exercício no dia da aplicação e não ficar apertando em cima de onde foi feita a aplicação, certo? A gente sempre vai revisar em 15 dias para ver se precisa fazer mais alguma coisinha, né? Algum retoque, né? Eu não gosto muito de chamar de retoque, eu prefiro chamar de revisão, porque retoque parece que a pessoa fez alguma coisa errada, né? Então a gente vai revisar para ver se precisa colocar alguma quantidade extra. E também, no caso da testa, a gente revisa para ver se ficou uma simetria nas sobrancelhas, né? Porque a sobrancelha a gente pode ter um lado mais forte que o outro e a sobrancelha pode ficar um lado subindo mais que o outro, tá? Com relação ao Elancei, a gente já consegue perceber diferença de volume, ó, tá? Agora a gente tá com edema da toxina aqui, desse lado aqui que foi o primeiro lado que a gente fez, a gente já consegue ver que a gente reduziu aquele afundamento que a gente tinha nessa região, apesar do edema aqui da toxina, a gente consegue perceber uma redução no afundamento e uma projeção aqui do zigomático, melhorando toda essa região, tá? Diminuindo aquela carinha de cansado. Esse edema aqui é da toxina também, mas a gente consegue já perceber uma melhora na qualidade da sustentação da face. A gente vai perceber uma melhora grande na qualidade da pele. As orientações do Elancei são as orientações de preenchimento comum. Não tem indicação de massagem, não tem que ficar apertando em cima, tá? Eu peço para colocar gelo quando eu faço uma quantidade muito grande, porque o Elancei ele faz um pouco mais de edema do que o ácido hialurônico, tá? Então, se o paciente quiser, se ele estiver incomodado com edema, eu peço para ele fazer um gelinho sem apertar. Não é necessário, tá? Esse edema vai durar 2, 3 dias e vai voltar ao normal, certo? Alguns pacientes incham mais que outros, não tem necessidade de fazer uso de corticoide. Deixem o telefone com o paciente, se o paciente ligar para vocês, tá muito inchado, se vocês acharem necessário, pode até deixar uma dose única de 20 mg de prednisona, por exemplo, mas não é necessário, tá? O gelo, geralmente, nos pacientes que incham um pouco mais, o gelo resolve muito bem sozinho isso. Então, eu sempre peço, quando eu faço preenchimento de sustentação, 2 dias dormindo em decúbito dorsal de barriga para cima, para não ficar pressionando os preenchedores e não fazer exercício no dia. Essa é a única orientação, certo? Muito obrigada e se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.